Mas eu gostaria de saber um pouquinho. Você fez questão de colocar aqui que você tem dois filhos, só que o Ítalo, né, que Uhum, estaria hoje com 20 anos, ele é falecido, né? isso. Passou um momento muito difícil. Isso faz quanto tempo? Domingo fez 1 ano e 4 meses. E ele tinha uma doença rara, né? Como você me Isso, disse, a anemia falciforme. isso mesmo, é. E Que na quando verdade não é tão rara não assim, é tão mas rara, as pessoas, não. assim, É que na verdade ela é pouco divulgada, divulgada, mas não é tão não rara, é tão não. rara. Não, só que infelizmente é pouco divulgada. E aí, quanto tempo ele descobriu que tinha e teve tratamento? Como me Sim, explica? então, eu tenho traço da doença e meu esposo tem o traço, por isso que ele veio com a doença. Ah, os dois têm o Isso, traço. e a gente não sabia. Não sabia. Não, quando ele nasceu, deu no exame do pezinho dele. É, Aí, até a pai, na época, que ligou pra gente ir é, até lá pra que eles explicassem a doença pra é. gente, né? E aí foi quando a gente descobriu quão complexa era a doença, né? Essa doença, me esclareça e me corrija se eu estiver errado. Tá, Ela tem raízes de pessoas negras. isso mesmo, Só que com a Isso que eu tô miscigenação, falando. O isso. pai e a mãe não precisam ser Não. negros. Não, se Mas você tem vê que. ele, ele era loiro do olho verde. Então, se tiver raiz negra, você pode É. ser que você tenha Nem precisa ter predisposição. raiz, viu, negra? É, Porque com essa miscigenação, muitas vezes, até vem muito de europeus também. europeus? Uhum, vem também. Mas ela é uma doença da África, né? Que Da África, isso, isso. porque na verdade ela gerou com um tratamento que eles fizeram para curar a febre amarela. E por Gerou conta a disso. falciforme, tanto que quem tem falciforme não pega a febre amarela Nossa, na época. Não, muito, é bem complexa a bem história, mas é complexo. mais ou menos isso. É. Então, é a doença dos glóbulos, né? Quem tem a doença falciforme, os glóbulos vermelhos são menos resistentes. Então, ela fica em forma de foice. Quando falta oxigenação no sangue, ela É, fica em forma de foice. É redondinho os glóbulos, né? é. Quem tem doença falciforme fica em forma de foice. E aí, o que, que acontece? Dá várias complicações, porque ela entope vasos, veias, problemas em órgãos, riscos de AVC, né? Nossa, então desde quando ele nasceu, você descobriu que ele Descobriu tinha. no exame do Mas pezinho. teve Tratamento, tratamentos. tem. É, Ele fez o tratamento toda a vida dele. Há 6 anos, ele estava tomando uma medicação chamada hidroxureia, que é uma medicação específica. Essa medicação, na verdade, é para quem tem leucemia. esse é Só que é uma medicação que deu certo para pra ele. falciforme, Hum. né? Então, vários pacientes de anemia falciforme tomam essa medicação porque ela reduz as crises. Ela ajuda com que se multiplique os glóbulos vermelhos. Então, ela ajuda a reduzir as crises de falcização, que é essa crise que eu te falei de quando falta oxigenação, os glóbulos se transformam em foice e topem as veias. Entendi. E as crises eram de dores no corpo. Dores no corpo. A médica dele até uma vez falou pra gente que era 10 vezes pior que uma cãibra, a dor, no corpo inteiro. Nossa. E os pacientes de falciforme, é até bom, vou aproveitar assim, Claro, seu claro, podcast claro. aqui, porque eles são muito negligenciados nos hospitais. Porque eles têm fama de ser viciados em morfina. Mas É não por é conta da vício, dor, é né? dor. Dor mesmo, Jair. Tipo, muita dor. Meu filho, ele não falava quando ele tinha dor, ele não andava, meu esposo carregava ele. Ele era um rapazão, tipo, era muita dor. Só que o Ítalo já tinha 5 anos que ele não tinha crises de internar mais. Ele internou, ele ficou, nesses 18 anos, ele fez transfusão de sangue várias vezes, ele teve uma infecção pulmonar, ele quase morreu em 2015. Ele ficou 32 dias internado, chegou a ser entubado, mas sobreviveu, sabe? E aí, quando foi. Aí já tinha 6 anos que ele tomava medicamentos, 5 sem crises fortes de internar. Quando foi o ano passado, ele tocou, a gente tava tocando, né? Ele tocou na sexta-feira, Ele tocava com você. tocava comigo. E ele tocava com a Lari Amoroso esteve aqui, E né? esteve. Pronto, ele chegou a ensaiar com a Larissa para tocar. E na quinta-feira ele saiu e ia tocar no sábado com a Lari. E ele amanheceu no sábado com uma crise. Nós achamos que seria uma crise Uma crise como as como as outras. Porque outras. desde do Covid, as crises dele a gente curava em casa. O médico passou toda a Passou. medicação. Se não fosse crise forte, em até 72 horas melhorasse, dava para tratar em casa. Entendi. Passando de 72 horas, levava para o hospital. Hum. Então, desde a pandemia, nunca mais ele internou.
porque a gente conseguia controlar em casa, porque tinha o risco do Claro. Covid para ele, né? Claro, E aí a gente achou que seria uma crise como outra qualquer. claro. Então ele passou o sábado, o domingo. Aparentemente no domingo tava aliviando a dor, né? Tanto que eu cancelei os meus shows de sábado e do domingo à tarde. E eu tinha um domingo à noite. E aí ele falou: não, mãe, não cancela não, porque não sei se você conhece o cantor Johnny Lua. Na época eu não tinha tanta amizade com o Johnny, mas eu ia fazer um evento com ele. E eu tinha muita vontade de cantar com o Johnny. E ele falou: não, mãe, não cancela não, vai lá, a senhora queria tanto cantar com o Johnny. E aí eu não cancelei e fui. Claro. E aí a gente fez o show tal. Quando eu cheguei em casa, ele estava até na minha mãe, né? Porque como eu saí, deixei ele com a minha mãe. Mandei mensagem, mãe, tá melhor. Ele dormiu na minha mãe. Aí eu levantei no outro dia, na segunda-feira, fui dar almoço para ele lá na minha mãe mesmo. Aí levantei, ajudei ele a tomar banho, porque como eu te falei, era muita dor, ele não conseguia fazer as coisas sozinho, né? E ele estava assim, relativamente tranquilo. Mas aí eu falei para ele, hoje, quando seu pai chegar hoje, a gente vai te levar no médico, porque não Claro. melhorou a dor, né? Já era para ter passado. Beleza, isso meio-dia e pouco. 3 horas da tarde, fui novamente ver ele lá na minha mãe e ele estava dormindo. Deixei ele quietinho. Quando meu esposo chegou 6 e pouco, meu esposo nem entrou em casa, foi lá ver ele. Ele já estava com uma cor diferente. Ele estava verde. Literalmente verde. Deus. Tanto que quando meu esposo acendeu a luz, que a gente olhou assim, tipo, eu levei um susto, porque eu tinha visto ele 3 horas da tarde. Minha mãe tinha visto, ele não estava daquela cor. Na hora a gente catou e levou ele para um devido hospital, que eu me arrependo até hoje, porque eles não conheciam a doença. Já aí, o mínimo da doença falciforme, quando se chega num hospital, é soro. Soro. É hidratação. Tanto que em casa ele estava tomando soro. Esse soro de farmácia, claro. ele estava tomando. Ele chegou hidratado no hospital. Em menos de 6 horas ele desidratou totalmente, porque não deram soro, nem soro para ele. E não foi hospital público não, tá? Foi hospital particular, convênio. E a gente em cima, porque eu sabia o que tinha que ser feito. Claro. E a gente questionando, meu esposo ficou com ele, porque, igual eu te falei, ele precisava ser carregado para ir no banheiro. Então, todas as vezes que ele internava, meu esposo ficava, porque eu não aguentava carregar ele, né? Ele ficou lá em observação e ele querendo ir no banheiro, então meu esposo que ficou com ele. E a gente questionando, não, a gente vai, o médico vai passar. O médico viu meu filho 7h30 da noite e foi ver meu filho no outro dia, 11h30 da manhã. Meu Deus do céu. Só para mandar ele para UTI. E já mandaram ele para UTI sabendo que ele não saía. Sabe por que eu sei disso? Porque eu vi no prontuário. Eles não falaram pra gente que o meu filho estava mal. Que eles iam mandar. Eles falaram pra gente que ia mandar ele pra UTI, porque lá ele ia ser melhor assistido e ia tomar transfusão de sangue. E não era nada disso. Já sabia não que era eles irreversível. já sabiam. Só que pra gente. Claro. Gente, você vai para um hospital, você claro. espera receber a verdade, né? O médico falar, então, pra mim seria aquilo. E eu vou te falar, a gente deixou ele lá, porque na UTI não pode ficar, e ele tinha completado 18 anos em março. Então eu não podia ficar com ele, e eu e meu esposo a gente saiu de lá muito angustiado. Meu Deus, já parecia que Deus estava dando um toque pra gente, que tinha alguma coisa errada. Só que a gente achou que era porque era a primeira vez que a gente estava deixando ele sozinho no hospital, entendeu? E aí a gente foi pra casa. Fomos para casa e eu falei para ele que no outro dia cedinho eu ia lá. Inclusive até a enfermeira falou que não adiantava porque eu não ia poder entrar. Eu falei, mas não tem problema, eu vou vir. Claro. E aí a gente foi para casa quando foi 1h da manhã, 1h21 da manhã, de terça para quarta-feira, o hospital ligou pra gente, pedindo para ir no hospital levar a documentação dele. A minha ficha não caiu na hora. Eu achei que iam transferir ele de hospital. Ele já, na hora, ele já se desesperou. Ele já, na hora, sentiu. Mas eu não. Parece que a ficha não caía. Liguei para o meu amigo para levar a gente, porque ele ficou sem condições de levar. Meu amigo Rudney Amagá, beijo, meninos, que socorreu a gente, levou a gente para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, que a minha ficha foi cair. E aí você já pode imaginar, né? O desespero. Porque até hoje, assim, é bem difícil você entender. Claro. Tem 1 ano e 4 meses, né? Mas é um pouco difícil ser. Porque às vezes, assim, parece que ele tá viajando, né? Que ele tá passeando. Assim, hoje eu já aceito. Porque eu briguei com Deus, viu? Briguei bastante com Deus.
Hoje eu já aceito melhor, sabe? Tipo, É, eu acredito muito que ninguém é peru pra morrer de véspera. é, Era o é, dia dele, é. era a vontade de Deus, era essa. Porque você vê Os tanta coisa, propósitos de Deus a gente não consegue entender, ainda entender. mais que quando se trata, eu digo isso porque eu tenho 4 filhos. A lei natural da vida é É os que pais de primeiro. os pais de primeiro. E quando acontece isso, a gente questiona Deus com certeza, mas eu tenho certeza também, absoluta, que existe sempre um propósito por detrás de alguma decisão que Deus toma. Um Com propósito certeza, que todos nós iremos saber um dia. com Porque certeza, essa vida aqui é um momento curto da nossa passagem, não é nada comparado do que tem reservado para gente. Isso eu tenho certeza, certeza, não certeza. tenho dúvida. E no momento que é de Deus, não é o nosso, nós iremos entender por que aconteceu aquilo. Isso mesmo. A tristeza não vai Não sair. tem Se eu como. falar para você, é fácil, não, isso não Hum. vai sair. E não é nem bom que saia, porque Sim, não essa tem. lembrança é muito boa. É igual eu falo, a É, dor, é. daquela dor que eu tinha da Não perca. tem mais. Deus já Já, confortou. isso, é a Mas a saudade que mata saudade, a agora. saudade. É a saudade. Mas eu tenho certeza que Deus ele conhece todas as coisas. Ele Certeza. sabe de tudo, por mais que dói, a gente não entende. Sim, Mas vai chegar um momento que ele vai falar com você os sim, propósitos. Se não for nessa vida, vai ser na com próxima certeza. vida que eu digo com Cristo, com Sim, com Deus, que é o que eu certeza. acredito, né? Sim. E ele E eu vai tenho muita poder, certeza que ele tá com Deus, com sabe? certeza. Sabe por quê? É, Assim, as pessoas que conheceram o Ítalo, todo mundo fala isso pra mim, Cláudia, não tem como aquele menino tá em outro lugar, se existe é, outro lugar, não tem como. é, Porque ele era um menino muito bom, é, sabe? Muito puro. é. Ele tinha 18 anos, parecia que tinha 12 Aí, ó. anos, sabe? Então, tipo assim, ele era aquilo. Tá compondo o exército de Cristo. Porque Isso assim, mesmo. na minha religião, eu acredito muito na volta de Jesus, que está próximo por Uhum. conta dos acontecimentos. E Deus, ele precisa de pessoas que são diferentes, né? Você pôr os outros e fala assim, o ruim demora para morrer. E é É. verdade. Não, e a gente depois que passa por isso, eu É, pensava é, muito isso. Eu vi é. algumas coisas que eu A gente, ficava, porque os mano, bons morrem isso primeiro, né? mesmo. Tem tanta É, gente ruim no mundo e não vai, né? Mas é porque a gente é é, egoísta, né? é Deus verdade. também merece os Merece bons, os né? bons. Mas, Cláudio, eu vou falar uma coisa para você, para confortar seu coração, que eu sei que nada vai preencher o vazio. Mas é isso que você disse. Continua confiando nos propósitos de Deus. Deus, ele sempre tem o melhor para nossas vidas, em todos os aspectos. Certeza, Mesmo no luto, Deus ainda, eu acredito que Deus ainda tem o melhor. E ele tem o certeza, melhor para sua vida, a vida da sua família, a vida da sua filha, que ficou aí, que precisa certeza, de muito amor com seu, né? certeza. E eu E falo pra você que ela é a minha que me segura, assim, porque uma mãe perder um filho não é fácil, gente. é, Vou te falar, por várias vezes pensei em fazer besteira. Por várias vezes. imagina. De tanta dor que é. Mas assim, eu pensava muito na minha filha, sabe? É, Tipo, eu não é posso ser egoísta a verdade. esse ponto, Com né? certeza. E ele também, que é assim, que foi meu chão, O meu céu, meu alicerce. tudo. Porque, tipo, se não fosse ele segurar. E ele também, né? Perdeu um filho. Porque não é, e ele tem que ser mais forte ainda, porque Entendeu? você Porque ele teve que é, segurar eu é, e a minha e a filha filha. também, É. né? Então, tipo assim, ele foi nossa rocha, assim mesmo, sabe? A sua filha hoje tá com quantos anos? 14. 14 Fez anos. 14 anos em É, agosto, é. E assim, então, tipo, a saudade não tem como, vai ficar. Tanto que o carrom dele, ele tocava comigo, né? é. Não sei se você já ouviu falar, com certeza já ouviu, no artista Cobra, que é um artista, ele sempre tá no Ah, Fantástico, já faz. ouvi, já ouvi. Ele me deu de presente uma arte com a foto do Ítalo e tá no carrom, Hum, essa arte. pior. Aí eu deixo no palco comigo. Não, ele sempre estava aqui tocando e aqui vai representar meu filho aqui. Então, esse carrom sempre tá lá no palco com a gente.